Olá, bom dia. Mais um Me Conta. Me conta a sua história. Me conta da onde você veio, qual o seu caminho, a sua trajetória e o que você faz agora, para onde você vai. Se você quer participar do Me Conta, me manda uma mensagem. Vamos agendar um dia para você me contar a sua história. Eu trago aqui pessoas incríveis, com trajetórias incríveis para nos inspirar. Histórias de superação, histórias de trajetória de vida. Muito bem, me conta. Hoje eu vou trazer aqui uma amiga muito querida, a Edmeia, que faz um trabalho que muitas de nós não gostaria nem um pouco de fazer, que é a administração predial. Mas como será que a Edmeia chegou aqui, né? Vamos ouvir um pouco da Edmeia. A Edmeia já entrou e vamos convidá-la para a nossa conta. Vamos ver a Edmeia entrando e nós vamos lá para mais um Me Conta. Olá, bom dia! Bom dia, tudo bem? Tudo bom? Edmeia, Também. Está primeiro, me ouvindo? eu tô te ouvindo, você tá me ouvindo bem? Tô Tá? sim, tá tudo tranquilo. Então tá bom. Primeiro de tudo, conta para todo mundo que está aqui da onde você veio, da onde você está, seu nome, de onde você está falando e me conta um pouco da sua história. Pois não, a gente está aqui exatamente para isso, né? Para ter esse bate-papo aí legal, né? Bom, meu nome é Edmeia, eu tenho 62 anos, né? E eu sou aqui de São Paulo. Você também é de São Paulo, né, Marta? Eu sou de São Paulo. Eu sou aqui de São Paulo. Na verdade, eu moro na Zona Norte desde que eu nasci, né? Eu nasci aqui no Jardim Brasil, né? É um bairro que é subdistrito de Tucuruvi, mas é bem afastado, né? Tucuruvi é uns 20 minutos ainda para cá, né? É periferia mesmo de São Paulo, né? Eu estou muito próximo da Fernão Dias, quer dizer, da minha casa. Se eu atravessar a Fernão Dias, eu estou em Guarulhos, Olha entendeu? só. Eu estou no último bairro de São Paulo. Então, Você assim, está na divisa. é verdade, eu estou na divisa. E, assim, eu sempre morei por aqui. Hoje eu moro no Parque do Chaves, né? Que eu morava antes no Jardim Brasil. E eu tenho 5 irmãos, né? Fora eu, são mais 4, né? De uma família assim bem pobre, né? No começo, lá nos tempos, que hoje eu falo muito isso, né? Que hoje as pessoas falam da pobreza e tudo mais, né? Mas que na minha época a gente era pobre mesmo, né? Essa coisa hoje que todo mundo tem carro, né? Todo mundo come de tudo. Na minha época não existia isso, né? A gente tinha aquela coisa. Bom, meu pai, ele era pedreiro, né? A minha mãe do lar, então, com 5 filhos para cuidar. Então, você imagina a dificuldade que era, né? Porque nunca teve um trabalho fixo, nada disso. Então, isso tudo era muito complicado, né? Eu me lembro que desde muito pequena eu sempre trabalhei, sabe? Eu vou falar uma coisa que as pessoas não vão nem acreditar que existia isso, né? Acho que você deve lembrar. Na verdade, tinham uns pacotinhos de figurinhas que eles vendiam. Lembra, nas bancas de Álbum jornal? de figurinha, lembro? Tinha aqueles álbuns, tá? Então tinha muitos lugares que eles distribuíam isso para as pessoas encher aqueles pacotes de figurinha, né? E depois colar, e a gente fazia uns bolinhos de 100, assim, aí depois entregava, e assim, tinha que ir muito cedo, porque era aquelas filas enormes para pegar, tinha muita gente que fazia esse trabalho em casa, né? É. Então, desde muito cedo, eu sempre fui muito eu vou fazer, e sempre fui atrás, porque assim também, né, Marta? Se a gente não fizesse isso, você não tinha o dinheiro para comprar uma calcinha,
né? Porque, além de tudo, meu papai era alcoólatra. Então, assim, tinha semanas que ele trabalhava a semana inteira, tinha semanas que ele não trabalhava, porque aí ele bebia, não trabalhava e o dinheiro também não entrava, e para sustentar cinco, né? Então, eu tive uma infância muito difícil, muito. E, assim, meu pai, além de ser alcoólatra, ele era daqueles que era violento mesmo, sabe? Que brigava, que jogava tudo para fora. Mas, graças a Deus, assim, a gente foi crescendo, sabe? Né? Mas, assim, eu tive um dos meus irmãos que também acabou indo para essa direção, acabou ficando alcoólatra, morreu com 33 anos. Entendeu? Por conta de toda essa, né, essa criação bem conturbada. Mas, assim, uma coisa que eu me lembro muito, que o meu pai, ele sempre insistiu muito para eu estudar, entendeu? Apesar de todo esse jeitinho dele, né? Ele sempre insistiu para que eu estudasse. E, assim, eu sempre gostei de estudar, a verdade é bem essa, né? Claro que hoje eu nem me comparo, porque eu vejo várias pessoas super intelectuais, tal. Não sou essa, mas assim, eu nunca tive dificuldade para estudar, né? E aí, né, a gente foi crescendo nesse meio, né? E aí, com mais ou menos uns 15 anos, eu comecei a namorar. Então, você imagina que era outro problema, né? Porque aí meu pai andava atrás da gente, sabe? Ah, não pode, porque você tem que estudar aquela coisa que a gente escuta. E, na verdade, hoje a gente entende muito que isso tem a ver mesmo, né? Com os pais, é normal, né? Mas você lá com seus 15, 16 anos, né? Não quer saber disso. Bom, aí nessa ocasião, eu já tinha arrumado um primeiro emprego, né? Eu devia ter uns 15 anos, mais ou menos. Mas assim também, era na frente da minha casa, era uma imobiliária. Olha que coincidência, como o mundo é. Trabalhei numa imobiliária pequenininha, né? E eu datilografava os contratos de locação, atendia algumas pessoas, recebia alguns aluguéis. E ali acho que eu fiquei uns 2 anos. Nessa época eu estava no colegial, né? E ainda não sabia muito bem o que eu queria, não. Eu ainda estava muito confuso. Ah, uma hora eu queria ser professora, outra hora eu não sabia, era mais ou menos por aí. E aí, depois de uns 2 anos, tal, eu consegui um outro trabalho, né? Comecei a procurar e fui trabalhar no banco, né? Que era o Banco Noroeste. Nossa, Eu trabalhei foi 17 longe. anos no Banco Noroeste, entendeu? E até que, inclusive, até hoje a gente tem um grupo, sabe, muito legal. Depois dessa coisa da tecnologia, Facebook, a gente foi se encontrando, sabe? E hoje a gente tem um grupo assim, maravilhoso do Noroeste, né? A gente se encontra agora com a pandemia, a gente está meio desatualizado, né? Porque a gente não tem mais feito nossos encontros. Mas foi uma época muito boa da minha vida, né? Nessa época do Noroeste. E eu trabalhava já na área de recursos humanos, com folha de pagamento, rescisão, essas coisas. E foi aí que eu casei, né? Em 1980. Eu tinha 21 anos e, na verdade, tinha muito aquela coisa também, né? Ah, eu vou casar porque não dá para ficar em casa, sabe? Era muito difícil ainda, muito conturbado essa situação do meu pai, ainda por cima depois tinha o meu irmão também nessa ocasião, né? Que era muito complicado o relacionamento. E a minha mãe, né? Uma vencedora no meio dessa confusão toda, graças a Deus. O meu pai nunca, assim, tipo, conseguiu, sabe? Tipo, bater na gente, nada. Porque era assim, ele até tentava, mas ele nunca conseguiu. Porque todo mundo ia em cima, empurrava e ele ficava lá, entendeu? Então foi muito difícil mesmo. Bom, aí eu conheci meu marido, que até hoje, né? Eu tinha 15 anos, a gente está junto há quase 50, porque eu já tenho 41 de casada. E aí mais uns 5, 6 que a gente ficou naquela de namoro, depois larga, depois volta, ou seja, quase 50 anos, né? E aí, voltando lá ao trabalho, eu... Ficou mais claro? Não, tá bom. Melhorou? Tá. É,
Parece que ela Aí tá eu, numa escada, mas tudo bem. aí eu voltei, eu trabalhando no banco já, eu me casei em 1980. Bom, mais ou menos, acho que foi em 77, eu comecei a fazer faculdade, né? E aí, aquela história, eu vou fazer o quê? Nessa ocasião, já estava trabalhando no banco. Ah, e aí entra muito aquela coisa, influência de amiga, sabe? Uma série de coisas que acontecem nessa idade, né? E eu tinha uma coisa comigo, eu queria ser professora. A única coisa que eu tinha, mais ou menos, é, na cabeça era isso, eu queria dar aula. Aí eu fui fazer uma faculdade de biologia. Eu fiz faculdade de biologia aqui em Guarulhos. Na época era Farias Brito, que hoje é ONG, né? E aí eu entrei na faculdade, só que em 1980 eu casei, né? Então eu ainda estava no último ano da faculdade, quando eu me casei. E eu já estava no banco há 4 anos. E eu já tinha um salário razoável, né? E quando eu terminei a faculdade, ou mesmo na época que eu estava cursando, eu até busquei algumas escolas, sabe? Ah, eu vou dar aula, eu vou dar... Mas quando eu olhava, não compensava, sabe? Porque o que eu ia ganhar lecionando era muito menos do que eu ganhava no banco. E nessa época eu já era casada, então já tinha, entre aspas, uma responsabilidade maior, né, com relação a isso. E aí o tempo foi passando e eu fiquei no banco por 17 anos. Nossa, Entendeu? 17 anos. Aí eu tive meu primeiro filho, o Bruno. Hoje ele já está com 39 anos, né? E eu tenho 2 netinhos. delícia. Eu tenho o Cauã, com 5 anos, e o Luquinha, com 9 meses. Ai, que gostoso. Né? E assim, essa pandemia foi super complicado, né? Porque eles moram aqui na região da Lapa. Mas a minha nora é aquela que ela é muito, muito, extremamente cuidadosa. Então, ela tem muito receio, entendeu? Então, o Luquinha nasceu em abril do ano passado, já na época da pandemia, né? E eu tenho visto ele muito pouco, entendeu? Mas mesmo pelo telefone, né? Meu filho liga, porque assim, ele ela quase não vem, quando vem, sabe, ela toma muitos cuidados, não pode segurar, vem de máscara, e cada um com o seu jeito, mais ou menos assim, né, Marta? É, A gente vê muitas pessoas que não estão fazendo isso, mas ela faz, entendeu? É o jeito dela. Então, claro. a gente tem que respeitar, né? Eu respeito muito, eu acho que ela é super cuidadosa, entendeu? Não tem o que fazer, sabe? A gente fala bastante por telefone, meu filho. Inclusive, esse meu filho casado, a gente era muito próximo, né? Por conta até da vida profissional dele, quando ele começou a trabalhar. Eu que acabei arrumando o primeiro emprego para ele, a gente ia de fretado junto. Então, a gente tem toda essa coisa, era bem próximo mesmo, mas agora a pandemia não tem jeito, né? Vamos aguardar aí E essa eu sempre, vacina. e eu sempre digo, sogra é sogra. Então a gente tem que Exatamente, guardar, respeitar. entendeu? Eu também sou Então, sogra, por isso que eu te é verdade, verdade. E aí, voltando lá ao trabalho, eu fiquei no banco, e foi um período muito bom da minha vida. Eu acho que recursos humanos, naquela época, eram poucas empresas, como hoje também é. Depois até vou falar um pouquinho dessa coisa do recursos humanos, né? Eu fiquei muitos anos no banco, graças a Deus, foi um período muito próspero na minha vida, né? Porque eu consegui ficar lá muito tempo, depois saí da área de folha de pagamento, essas coisas, eu fui para a área de desenvolvimento de RH mesmo. Lá a gente tinha muitas facilidades, né? Porque é banco, então eu comprei a minha casa, aliás, que eu moro até hoje, através do banco, na época, então tudo muito mais facilitado, né? E eu acho que foi uma experiência assim, muito legal. Sempre gostei muito da área de recursos humanos que eu tinha no banco, né? Por quê? Porque realmente lá era uma área, eram recursos humanos atuantes.
onde a gente se preocupava com o funcionário, onde, dentro do possível, a gente buscava realmente atender as necessidades do funcionário. Claro que também tinha o lado da empresa, mas tinha um meio termo, né? E o banco, naquela ocasião, tinha 10 mil funcionários. Entendeu? 10 mil funcionários. E aí, como sempre, né? Só que assim, quase todo ano tinha lista de corte, aí mandava todo mundo ir embora, aquela coisa que não adianta. Isso é de banco e não tem como tirar. Até hoje funciona mais ou menos assim, né? Eles chegam lá e falam, eu quero 5% da folha, se vira. Né? E aí, fiquei aí, lá no banco, meus 17 anos, fiz um curso de pós-graduação de recursos humanos, né? Só que, em 1992, toda hora mudava, era gestor para lá, mudava o diretor, mudava não sei o quê, mas tudo bem, eu fui ficando até todo esse tempo. Mas uma hora essas fases tendem a terminar, né? Empresa, assim, uma hora você entra, outra hora você sai. Aí eu saí em 1992. E aí fui para o mercado e levei um susto, né? Porque assim, o mercado não tinha nada a ver com o banco, porque naquela ocasião, até hoje, se você for analisar, é assim. O salário de banco era muito bom, os benefícios eram ótimos. Então, quando você chega no mercado, você vê que não é nada daquilo, você está em outro mundo. Entendeu? Isso que a gente está falando de São Paulo, né? E aí eu fui trabalhar numa metalúrgica, arrumei depois de 1 ano e meio desempregada, e assim, sempre foi muito importante a minha renda dentro da minha casa, né? Por quê? Meu marido, ele trabalha com enfermagem, mas desde muito cedo era aquela coisa, não sei se eu quero, não sei se eu não quero. E eu acho que eu também acabei me acomodando bastante, porque ele sempre me ajudou muito com as crianças, com tudo. Então, eu chegava em casa, tinha jantinha pronta. Então, eu também nunca fui de insistir muito com ele, sabe? Assim, você tem que trabalhar. Ele nunca gostou muito de estudar, entendeu? Então, a minha renda era, tipo assim, a maior da casa, né? Então, isso, quando eu ficava desempregada, acabava pesando muito. Sumiu, né? A sua voz. Mas você estava, quando eu deixei de te ouvir, você estava falando do seu novo trabalho na metalúrgica. Então, isso. Aí eu fui trabalhar nessa metalúrgica e com salário, essas coisas muito menor, né? Salário, benefício, essa coisa, mas pelo menos ainda tinha assistência médica. Nessa ocasião eu já tinha meus 2 filhos, né? O Fernando é de 1986, né? Ele ainda é solteiro, né? Ainda está aqui na casinha da mamãe, tem 34 anos, e vai casar agora em abril. Né? E eu não vejo a hora dele casar para eu pegar o quarto dele. Porque hoje, assim, eu não tenho um espaço, né, para mim. Eu estou aqui, por exemplo, no meu quarto, né? E aí, meu marido, eu falei, levanta porque eu vou precisar usar, entendeu? Então, e é ruim também, porque é muito perto da rua, às vezes tem ruído, essas coisas, né? Então, eu fui trabalhar na metalúrgica, também ainda na área de recursos humanos. Aprendi também muitas coisas, principalmente na área de medicina do trabalho, né? Não fiz um curso específico nessa área, mas como existia um risco muito grande, eles trabalhavam com prensas, essas coisas, então era muito comum o pessoal machucar dedo, cortar, sabe? Foi uma experiência, assim, totalmente diferente, né? Mesmo até do ambiente, né? Que você está acostumado a trabalhar em escritório, lá com ar-condicionado, aí você chega naquele chão de fábrica, entendeu? Mas foi legal, foi uma experiência muito legal. Conheci várias pessoas diferentes, né? E aí a gente vê muito de perto como é que eu posso dizer? A vida dura das pessoas, né? Porque até então, como eu disse, apesar de sempre ter sido muito humilde, de ter passado muitas dificuldades, eu, graças a Deus, estava bem, né? Assim, entre aspas, tinha minha casa, meus filhos nessa época ainda era pequenininho, mas o mais velho já estava aí caminhando para uma faculdade, então, graças a Deus, não tinha como comparar, né? Você via aquelas pessoas que vinham lá
final da Zona Leste para trabalhar aqui na aclimação, sabe? Na Zona Sul, lá para o lado de Grajaú. Então, assim, foi uma experiência... E você vê realmente a necessidade das pessoas, né? A necessidade e como as pessoas eram sofridas, né? Isso, para mim, foi, tipo assim, uma lição de vida, né? E aí eu fiquei nessa empresa 2 anos, mas também essa empresa começou a falir por conta da exportação, eles vendiam muita coisa para Estrela, motores, essas coisas. E aí eu saí de lá em 1995 e fui trabalhar na Birman, que era uma construtora, que é, porque hoje ainda ela existe. Uhum. E lá foi onde eu comecei a trabalhar nesse mercado imobiliário, né? Por quê? Porque lá eles eram uma incorporadora e construtora. Então, incorporava os imóveis, construía os edifícios comerciais, né? Por isso que essa minha coisa com os edifícios comerciais, porque eu vivenciei edifícios comerciais. Eu nunca trabalhei com residencial, né? Então, nesse primeiro momento, era uma empresa nacional, né? Só que em 1999, a Birman vendeu a parte dela de administração de condomínio. Porque o que eles faziam? Eles construíam o edifício, né? E ficava com a gestão do condomínio, né? E foi aí que, mas sempre, ainda na área de recursos humanos, né? Eu entrei nessa empresa para trabalhar na área de recursos humanos. E aí eu fiquei, até 99, houve essa mudança, porque eles venderam essa parte de gestão de condomínio para uma empresa lá fora, nos Estados Unidos, que veio para o Brasil e começou esse mercado de gestão de prédios comerciais, né? E aí, esse mercado, ele começou a crescer, né? Então, não tinha só a JL, não devia falar muito, mas já falei, né? Não tinha só essa empresa, né? No mercado. Começou a surgir várias outras. Outras, por exemplo, que eram muito, muito famosas já na área de locação, de venda, mas eles começaram a entrar também nesse mercado de administração de condomínio comercial. E as regiões de São Paulo também foram crescendo, entendeu? Por quê? Porque você tinha ali aquela região da Berrini, que era totalmente residencial, e começou a construir vários prédios comerciais. A região da Vila Olímpia, Itaim, que ainda é muito misto, né? Mas hoje tem muito prédio comercial. Então, eu comecei a vivenciar muito na área de recursos humanos esse mundo da área imobiliária. Não só com condomínio, mas também com negócios imobiliários, né? Locação, venda, representação de ocupantes, tem toda uma característica diferente, né? A parte de pesquisa imobiliária, porque eles faziam pesquisas para ver quais os prédios que estavam com locação, ou seja, tinha todo o mercado. E aí eu fiquei na área de recursos humanos dessa empresa, né? Até 2016, sempre em recursos humanos. Então, trabalhando muito com seleção, que foi onde eu vivenciei muito essa coisa do gestor predial, né? Porque a gente ia para o mercado buscar o gestor predial. E o que acontece? Não existia essa função. Por quê? Porque no residencial você tem síndico, né? O que acontece no residencial? Você tem uma administradora, né? Que ela é responsável por boleto de condomínio, mas ela não é responsável por administrar o prédio. Normalmente é o síndico que põe a mão na massa, né? E normalmente em residencial o síndico ou é um morador, um proprietário, né? Hoje é que a gente está vendo um crescimento disso. Ou seja, aqui em São Paulo, por exemplo, tem muitas torres residenciais novas, tipo, mais complexa, maiores, né? Mais top, né? E nesses residenciais, hoje, eles já estão buscando esse gestor predial. Até porque, né? Já existe essa. Até porque nenhum morador mais quer ser síndico, né? Exatamente.
Entendeu? Então, hoje já existe essa coisa de ter o gestor predial no condomínio. Por exemplo, onde meu filho mora, já tem, existe um gerente lá. E tem o síndico, entendeu? Porque, assim, uma coisa é o gestor, outra coisa é o síndico. O gestor é o cara que vai ali pôr a mão na massa. E o síndico, ele é o responsável legal. Então, claro que ele vai participar tal, das decisões, das assembleias, mas ele não é o cara que fica ali pondo a mão na massa. Se tiver que fazer uma cotação de serviço, quem vai fazer é o síndico, é o gestor. O síndico vai ver junto para aprovar. Entendeu? É mais ou menos assim. E aí, o que aconteceu? Depois que eu saí em 2016, eu saí da área de recursos humanos, né? Depois de todo esse período, a empresa, quando eu comecei, tinha 10 funcionários nessa área de administração de condomínio. Quando eu saí, tinha 300, né? Por quê? Porque não tinha só administração de condomínio, a gente tinha também uma área de facilities, que eu acho que hoje é muito muito mais divulgada no mercado. Não tinha. Né? Por quê? Porque você tem grandes empresas, grandes corporações, que, vamos supor, ela está num prédio e ela tem 3 andares. Aí ela quer alguém para cuidar daqueles andares dela, da parte interna, não é o condomínio. Entendeu? Então, ele tem lá muito aparelho de ar-condicionado, ele tem muita mudança de layout. Então, isso é o facilities, que a gente chama. E também, nessa empresa que eu trabalhei, também tinha uma gestão de facilities. Então, esse tempo todo que eu trabalhei no RH, eu vivenciei muito esse mundo, sabe? De treinamento, por exemplo, então você não tinha gente no mercado preparada, lá em 1995. Entendeu? Então, você tinha que preparar. Muita gente aprendeu na porrada. A verdade é bem essa, sabe? Você está no prédio, aí descobriu que tem um seguro do prédio, gente. E a administradora também, até então, nem elas tinham esse know-how. Entendeu? Porque era tudo muito novo. Então, a gente acabava meio que formando esses gestores, muitas vezes até na raça, com treinamentos, né? Tem uma parte jurídica muito grande que envolve também, né? A parte jurídica é bem forte também em condomínios. Acho que a maior diferença entre gestão de facilities e de condomínio, além de ser o condomínio a área comum e gestão de facilities, a área privativa, você tem o fator jurídico, né? Porque no facilities você não tem assembleia, você não tem condomínio, você não tem cobranças, entendeu? Vamos lá. Então, voltando. Você estava me falando quando você saiu do Recursos Humanos, você, na mesma empresa, você foi para a área de gestão ou não? Você saiu da empresa? Eu saí da empresa, fiquei 2 anos fora. Aí fui para o mercado buscar alguma coisa em RH. E aí foi quando eu me deparei. O que acontecia? Como essa empresa era uma multinacional. Então, assim, existia um contato muito forte com os Estados Unidos. E aí, eu tenho um problema muito sério. Eu fiz tanto inglês na minha vida, mas eu nunca consegui falar inglês fluente. Entendeu? Então, isso era complicado, porque em determinado momento eu tinha um repórter fora nos Estados Unidos. E eu não tinha essa facilidade com o inglês. Não que eu não tenha estudado, hein? Eu acho que desde 95 eu fazia inglês. Era inglês na escola, era inglês com professora, era inglês, mas assim, eu nunca consegui deslanchar com o inglês. Entendeu? Então, isso acabou sendo uma dificuldade quando eu saí da empresa. Por quê? Porque o meu perfil, eu saí de lá como gerente de RH. Então, assim, lá a gente estava há muito tempo, tinha uma pessoa que trabalhava comigo que tinha inglês fluente, então a gente sempre deu um jeitinho, mas aí quando você vai para o mercado, e as empresas mais ou menos parecidas, que também não são muitas, nem aqui em São Paulo não são muitas, você não consegue, porque você não tem inglês. Entendeu? E aí eu acabei ficando um tempo desempregada, acabei arrumando um trabalho, também ainda na área de RH, mas não gostei. Aí depois fui trabalhar com call center. Nossa, naquela época era horrível.
Hoje, eu acredito que não, porque já tem toda uma determinação de sindicato, essa coisa toda. Então, hoje a coisa está um pouquinho mais estruturada. Mas naquela ocasião, para você ter uma ideia, eles pegavam aqueles jovens de primeiro ano de faculdade, morar. Só que assim, ninguém queria ir. Quem ia? Era aqueles, de novo, o pessoal mais pobre, que tinha uma faculdade lá no fim do mundo, e aí vinha para cá. Ficava uma semana fazendo treinamento e não pagava nem o vale-refeição, nem o vale-transporte para os coitados. Eu falei, o quê? Eu vou ficar nesse lugar nada, entendeu? Tô fora. Aí saí dessa empresa, foi quando eu voltei para essa mesma empresa que eu trabalhei. Mas isso depois de 2 anos, entendeu? Aí eu, né, conversando lá com os meus ex-chefes, tal, Edmé, mas você vai começar de novo, porque, assim, eu não posso colocar você num prédio, entendeu? Bam, bam, bam. A gente vai ter que ir aos poucos. Aí eu voltei, fui trabalhar num prédio lá no Itaim, já na função de gestora predial, né? E aí, assim, lógico que a minha experiência anterior facilitou muito isso, né? Até porque eu era uma pessoa de RH lá na época. Então, eu tinha muito livre acesso às pessoas, né? Então, olha, eu estou precisando de alguma coisa do jurídico, era tudo muito, de menos, não sei o que, entendeu? Você que me contratou, até hoje, né? Eu tenho meus chefes que estão lá hoje, que são diretores, que ligam para mim, oi, Edmé, você me contratou, né? Meu chefe era meu, entendeu? Então, assim, isso tudo fez com que eu me desse muito bem nessa área. Foi uma área muito boa, entendeu? Também. Aí eu fiquei em 4 prédios, fui mudando e tal. Só que, assim, infelizmente, você ainda tem nesse mercado algumas coisas muito, assim, sabe? Eu quero engenheiro. Entendeu? Eu saí de 2 contratos por conta disso. Eu estava esperando você chegar nisso. Entendeu? Porque o que acontece? Assim, as pessoas, a gente não consegue ter noção que quem está de fora. Mas você imagina você administrar um prédio, tipo esses prédios enormes, aquilo ali tem mais equipamento do que você possa imaginar. Tem mesmo, é muita responsabilidade, é muito. Mas assim, com a prática, a maioria das coisas são tudo. Você não é você que faz, né? Você só gerencia contratos, porque você contrata empresas, né? Empresas para administrar o ar-condicionado, empresa para a parte elétrica, empresa de recepção, empresa. Então, você acaba tendo Claro que se você conhecer alguma coisa técnica, é importante. Mas o tempo também que você está já no processo, você acaba entendendo os equipamentos também, entendeu? Mas não adianta. Aí eles, eu quero engenheiro, eu quero engenheiro. Bom, 2 vezes eu saí por conta disso. Então, nessa empresa, eu já voltei 3 vezes. E pelo jeito, vou voltar de novo, hein? Me aguarde. Entendeu? Então, assim, e essa coisa toda foi em 2008, 2018, eu saí a primeira vez, né? A segunda já, né? Porque eu já tinha saído de RH, aí saí da gestão em 2018, aí teve uma oportunidade, eu voltei em 2019 no financeiro, entendeu? No financeiro de condomínios. O que me leva muito a essa coisa de ter um trabalho? É o convênio. Entendeu? Porque você sabe como é. Então, assim, eu e meu marido hoje, a gente já não é nem um bebê mais. Entendeu? Você vai contratar um plano de saúde no mercado, aquele plano que você conhece, que é dos velhinhos, entendeu? Custa 1.300 por pessoa, um plano um pouquinho melhor. Não que seja ruim o outro, mas assim, quando você fala em um quarto de apartamento, alguma coisa assim, é R$ 1.300 por pessoa. E entendeu? Você agora, você está com alguma administração? Como é que você chegou nesse mundo digital? Como é que você agora Nem está? sei.
Nem Pra te sei. falar a verdade, o que que aconteceu? Eu nem sei, porque eu nem sou muito de YouTube, nem tinha Instagram lá com 3 pessoas. E um dia, eu acho que eu estava buscando alguma coisa, às vezes eu vejo umas músicas gospel no YouTube, alguma coisa assim. E eu acho que eu levantei e não sei se eu fui ver, eu encontrei a Zenaide. Falei, Zenaide? Aí comecei a ouvir a tal da escolinha da Zenaide. E me empolguei, entendeu? Falei, nossa, é isso que eu quero. Eu vou buscar alguma coisa para fazer. Então, assim, já estava naquela fase, já fazia, eu saí da. Então, aí em 2019, eu voltei, trabalhei no financeiro e ainda fui para prédio. Só que, de novo, eu fiquei 3 meses no prédio em Alphaville, e foi no dia 1º de março que eu saí do ano passado, 10 dias antes de estourar a pandemia. Entendeu? E aí meu chefe fala, não, vou te trazer de volta, fica fria. Lá para maio você volta. Só que aí veio a pandemia. Entendeu? E aí eu tinha ainda no começo essa expectativa, ele até chegou a me ligar umas 2, 3 vezes, mas não rolou. Aí eu falei, quando eu vi a Zenaide, eu falei, nossa, é isso. Então, assim, para mim, logo foi muito claro a coisa de fazer curso, de mentorias, as coisas na área de gestor predial. Uhum. E esse subnicho comercial. Só que quando eu comecei a entrar no Instagram, eu percebi que, assim, tem muita coisa para síndico, muita coisa. É síndico para lá, é síndico para cá, mas não tem esse foco do gestor. E eu estou tendo um pouco de dificuldade para ver a minha audiência com relação a isso. É. Entendeu? Porque o que acontece? Até o próprio, sabe, o Luiz, Uhum. ele me deu uma dica lá no começo, né? Ele falou, Edmeia, olha, eu se fosse você, não colocaria gerente predial, eu colocaria gestor. Por quê? Porque você pode incluir o síndico no teu projeto, É. Eu vou né? te dizer, eu só um parênteses do que, porque eu entendo muito bem o que você está falando. Eu fui trabalhar numa empresa na área de eventos, mas era a administração do espaço de eventos. E essa Uhum, empresa, ela detinha, ela tem até hoje todos os imóveis de um quarteirão. uhum, E o meu chefe, ele administrava esses imóveis do quarteirão. Então, era um setor de eventos, mas era um setor de eventos que, na verdade, era eu dizia, era como se fosse administrar contrato de aluguel. Eu não sabia bem uhum, o que era isso na época. E aos poucos eu fui entendendo, porque esse quarteirão tinha uma loja, uma escola, um prédio comercial, uma opção de coisas, né? E nessa empresa tinha era bem isso que você falou, bem isso. Então eles contrataram um engenheiro para fazer essa gestão. O lado das pessoas da empresa, eles diziam assim: esse cara é engenheiro, ficou lá estudando na academia, não entende nada, nunca pegou numa ferramenta, nunca consertou um cano e não sei o quê. E o lado da administração precisava ter um técnico, né? E o coitado da pessoa ficava nesse meio. Daí uhum, contrataram uma pessoa que entendia que era, vamos dizer assim, de manutenção, mas ele não entendia de equipamento. Então, foi muito difícil, até hoje, é muito difícil, até hoje essa empresa não tem uma pessoa que seja um gestor de gestor predial. Né? O meu chefe saiu, hoje ele está na área de facilities, que antigamente, quando eu entrei em 2014, não tinha, né? Era uma coisa que não existia. E outra coisa é assim, mulher para gestão predial, você tá louco, mas ela vai lidar com não sei o quê. E daí é uma experiência que eu tenho com a minha nora. A minha nora é engenheira civil e a empresa que ela trabalha constrói alguns
prédios, shoppings e coisas assim. E, e ela é uma mocinha, ela é uma menina, é uma bonequinha. Mas ela enfrenta o pessoal. E ela diz, a maior dificuldade eles falam como se eu não entendesse nada, né? E daí, ela uma vez me contou que ela tem uma tática, ela deixa eles falarem bastante e tal, depois ela vira e fala, tá, então nós vamos fazer assim, e pronto. E daí ela, entendeu? Porque essa coisa da mulher na área de administração de prédio, você sentiu isso e você percebeu que essa, eu acho que no fundo é a maior dificuldade, você não acha? Então, eu não sei, na empresa onde eu trabalhei, eu nunca senti muito isso, sabe? Assim, eu acho que a coisa vem muito do mercado e não da empresa, entendeu? O mercado é que tem essas histórias. Mas me fala, o que que você sentiu nessa área de conceitos e preconceitos aí com relação a... Então, é assim, eu particularmente, eu nunca senti isso muito na pele. Na empresa onde eu trabalhei, a gente tem várias mulheres. Entendeu? Uhum. E até em prédios muito complexos, tudo. Mas depende muito do síndico, é muito, sabe assim, não dá para você falar. Agora, que existe isso que você está falando, existe. Por exemplo, você precisa estar sempre provando pelo fato de ser mulher, entendeu? Mas como a gente trabalha muito com prestação de serviço, e as empresas, elas não passam muito isso para a gente, entendeu? Mas, por exemplo, o último prédio que eu fiquei, sem ser o penúltimo, eu percebia muito isso com o meu síndico, porque ele era engenheiro, entendeu? Ele era engenheiro. Então, ele tinha um pouco essa coisa, eu percebia isso, sabe? Ele falava, ai, Edmeia é ótima, financeira, sabe, as coisas administrativas. Tanto é que eu acabei ficando lá 4 anos, mas depois ele pediu para pôr engenheiro. Entendeu? Então existe, não tem jeito. Mas assim, é uma coisa que a gente tem que lidar com isso. Entendeu? Dependendo do síndico, dependendo da. Porque é o síndico que acaba sendo um influenciador muito, muito grande na administradora. E a administradora, por sua vez, ela vai fazer o que o síndico quer. Entendeu? Funciona mais ou menos assim. E você está dando curso de gestão via internet? Assim, na verdade, eu quero fazer um produto menor, né? Que é o que ela explicou para a gente. Então, por exemplo, eu quero fazer uma aula de sábado no Zoom para falar de contratação de prestação de serviço. Tá. Eu estou com o material pronto do curso, eu já fui lá, fiz meu slide, fiz aquilo que a Zenaide ensinou, tudo, mas ainda não consegui deslanchar nessa outra parte. E assim, eu acho que às vezes eu estou ainda um pouco muito, eu vou trabalhar, entendeu? Isso está pegando. A crença da CLT, né? Isso, exatamente. Nós vamos nos lançar no digital em breve. A Edmeia com o curso dela de gestão e eu com o meu curso de chakras. Eu já tenho mais 2 cursos montados, o de chakras, o de escaldapés, e nós vamos nos lançar aí no digital. Então, quem ouvir essa live, nos segue, nos acompanha, que em breve nós vamos ter novidades por aqui. Certo, Edmeia? Nós que somos sozinhas, né? Nós não temos ninguém para nos ajudar, a gente que faz tudo. Realmente é um desafio muito grande, porque a gente teve, inclusive, eu me identifico muito com a sua história, porque a gente teve que começar do literal zero, né? Nós não tínhamos Instagram, nós não entrávamos em mídias sociais, nós não frequentávamos esta plataforma. Nada. E tivemos que, de um dia para o outro, entender que... E ainda falta muito! Falta muito. Eu tenho milhões de... Você tem uma ideia? Agora eu invoquei que eu quero ir para o LinkedIn. Porque eu acho que o meu público está muito no LinkedIn. E tá mesmo, eu concordo. Entendeu?
Eu concordo. Nossa, por exemplo, as pessoas que trabalharam comigo, diretoras, outras, tá todo mundo no LinkedIn. Você, que eu aprendi, né? Se você estivesse trabalhando, você ia levantar e ia trabalhar, certo? E todas Com essas certeza. coisas que você tem que fazer ficariam para depois. Então, é exatamente isso que você tem que fazer em casa. Então, eu fecho a porta do quarto da minha filha, que minha filha foi estudar fora, e aqui eu fico, entre aspas, 8 horas de trabalho. Eu não fico as 8 horas de trabalho, porque como a Cláudia, nossa colega, nos ensinou, nós temos que levantar um pouco, Sim. nos agitar um pouco e tudo isso. Então, esse levantar são micro tarefas que eu faço durante o dia, certo? Eu vou para descansar a perna, de ficar sentada, eu vou, arrumo a cozinha, e daí eu volto e me concentro, fecho a porta e fico aqui trabalhando às 8 horas. Depois dessas 8 horas de trabalho, eu vou cuidar de assunto de casa. Que era exatamente isso que você fazia quando estava trabalhando fora. Então, você tem que encarar o trabalho em casa não como, já que eu não estou trabalhando, eu vou fazer isso. Porque o seu amigo Jaque, ele foi despedido. Então agora. Então, filha, sabe qual é o meu problema aqui? Eu ainda tenho meu filho em casa e tenho meu marido. Meu filho em home office, aí ele quer almoçar, entendeu? Eu tenho que ir preparar, Se tem que. você não Meu marido é a estivesse em mesma casa, coisa. e se você não estivesse em casa, estivesse Então, trabalhando, mas aí, sabe que eu percebo? Que eles não encaram muito isso como. Entendeu, né? Então, o que que acontece? Por exemplo, meu marido, ele sempre pode fazer tudo. Só que agora que eu tô em casa, filha, ele não faz. Eu tenho que ficar cutucando, sabe? Não é mais a mesma coisa, que ele se levanta, já vai. Não, entendeu? Às vezes, quando ele vê que eu estou muito aqui, ele vai lá na cozinha, esquenta alguma coisa, mas se tiver que fazer alguma coisa, não faz, entendeu? Aí eu tenho que, de qualquer forma, levantar. Então, eu percebo que tem essa coisa, né? Não é o seu trabalho, entendeu? é incrível como essa desvalorização do trabalho oficial e do trabalho em casa. É. Há uma separação, né? É uma coisa que as pessoas encaram como diferente. E É verdade. a gente tem que começar a prestar atenção, porque tem que partir um pouco da gente também de dar um pouco de limite, né? Porque, e não é fácil, e não é fácil. Edmé, Está acabando já o nosso tempo? já. Nossa, eu estava aqui pensando, meu Deus, como que a gente vai falar 1 hora? Ai, eu peguei aqui o roteirozinho, no fim 1 hora passa que você nem percebe. Tem tanta coisa para falar, né? Ó, a Márcia está dizendo que ela sofreu muito com esse assunto de marido. Daí ela passou a acordar mais cedo, deixou o almoço pronto às 7 e pronto. Daí deixa que se vire, né? Então, eu acho assim, quando meu filho casar, vai facilitar bastante, entendeu? Porque aí eu vou ficar lá no quarto dele, que nem, ó, eu tô aqui conversando, ele ligou o carro ali, aí um vizinho veio, conversou com ele, eu tô, meu Deus, ele tá vendo que eu tô, entendeu? Aí depois entrou aqui com o celular, com o vídeo ali ligado, foi falar, ai, meu Deus. Então, assim, eles não se tocam, entendeu? Que é uma coisa importante, que é, entendeu? Tipo assim, você já ganhou dinheiro? Não, então é mais ou menos assim, entendeu? Eu sei bem como é. Entendeu? Eu quero fazer, eu quero continuar. Mesmo assim, por exemplo, de repente eu arrumo um outro trabalho, mas eu não quero largar o meu projeto, entendeu? Porque assim, eu tenho muito, que nem eu tenho muito conteúdo, eu tenho um pouco de receio também de dar tanta coisa, de colocar tanto conteúdo que depois não tem mais nem curso. Mas tem muita coisa, eu estou tentando segurar um pouco, porque ainda Mas tem eu acho que milhões de tem que fazer assuntos. como a Márcia, vai com medo mesmo. Vai assim, vai, não deu certo, tenha, sabe, coloca esse que você tem, faz propaganda lá no seu Instagram, diz,
tal dia, tal hora, entra no Zoom. Você vai dar... Sem fazer todo aquele passo, né? Do pitch, de tudo. porque a gente ainda não tem o mindset da gente, ele ainda está se formando, né? A gente ainda não consegue ainda entender tudo isso. Eu acho que tem que colocar. Mas depois a gente conversa sobre isso, não vou te ajudar lá no direct, lá a gente vai conversar nas mensagens. Tá. Vou te dar umas dicas boas. Eu vou. Eu vi que você fez assim, né? Porque está encerrando aqui. Pessoal, eu vou editar esse vídeo e eu vou passar para Edmeia. Se vocês precisarem e quiserem alguma mentoria ou consultoria sobre gestão predial, é só entrar em contato com ela. Entra no Instagram dela, manda uma mensagem para ela. E se vocês precisarem de alguma coisa na área de terapia holística, eu trabalho com a técnica terapêutica Aura Master e vou colocar lá o vídeo no meu Instagram também. Edmeia, dá uma mensagem aí para o pessoal para a gente encerrar, que está acabando aqui, tem 1 minutinho aqui ainda. Ok, muito obrigada, pessoal, aqueles que puderam estar com a gente, né? Essa live devia ser de umas 2 horas, porque eu falo pouco também, né? Mas muito obrigada por tudo e fica aí com a gente, acompanha os nossos posts dentro do possível, que eu sei que também são tantas meninas para a gente acompanhar que às vezes a gente não consegue ver todas as coisas, mas a gente agradece desde já aí o comparecimento de vocês, tá bom? Beijo e um bom dia aí para todo mundo. Beijo. Muito obrigada. Beijo. Obrigada, Marta. Tchau.